todos e a todas. Bem-vindos à nossa Fraternidade Espírita Mensageiro da Luz. Hoje, vocês estão estranhando, cadê o Osmar, né? Que faz a abertura sempre. O Osmar viajou. A gente está aqui, um trabalho coletivo, ajudando aí a nossa noite, né, de palestras. Quero agradecer imensamente a presença de todos vocês, que Deus abençoe a todos, que vocês se sintam extremamente acolhidos pela fraternidade. Hoje nós vamos ter uma palestra linda com uma pessoa maravilhosa, gente, que vai somar a nossa casa no espetáculo. E eu quero convidar para a gente começar a nossa noite de luz, a nossa noite que vamos receber os nossos milagres diários, né? Como vimos esses dias com a nossa palestrante Ana Mauricéia. Todo mundo que passa aqui deixa uma contribuição para a gente, né? Isso que é o legal, e a gente vai somando as nossas vidas. E para somar conosco na oração inicial, eu quero chamar nossa irmã Maria para fazê-la. Boa noite a todos. Convido então a fechar os olhos, mentalizando o nosso Mestre Jesus, Deus, nosso Pai amado, agradecendo o Senhor por mais essa noite, nesta casa abençoada em que nos reunimos para o aprendizado dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que todos possam se sentir acolhidos pela espiritualidade aqui presente, recebendo a luz emanada por eles. Obrigada, Senhor, e esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Maria querida. Para a gente começar então os estudos de nossa noite, eu vou convidar para fazer a leitura a nossa irmã Fernanda. Boa noite a todos. A leitura de hoje não vai ser do Evangelho, é do Livro dos Espíritos e é referente à prece. São 3 questões. A questão 658, agrada a Deus a prece? A resposta: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ela a intenção é tudo. Assim preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade, mas não creais que o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Questão 659. Qual o caráter geral da prece? Resposta: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir, agradecer. Questão 660. A prece torna melhor o homem? Resposta: sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia espíritos bons para assisti-lo. É este um auxílio que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Tem uma outra questão, uma outra pergunta na questão 660. Como é que certas pessoas que oram muito, não obstante, de mau caráter, ociosas, invejosas,
intratáveis, carentes de benevolência e de indulgência, e até algumas vezes viciosas? Resposta: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia em tais casos não é do remédio, mas da maneira por que o aplicam. Passo a palavra para Daniel. Antes da palestrante falar conosco, a Fernanda fez para a gente a leitura do Livro dos Espíritos, e normalmente é feita a leitura do Evangelho, né? Só lembrando, nesta segunda-feira, dia 15 de abril, nós comemoramos 165 anos de publicação do Livro dos Espíritos, que foi publicado dia 15 de abril de 1857 pelo codificador Allan Kardec. Achei muito propícia a gente ter a leitura na semana em que as pessoas falam-se que é o aniversário do Espiritismo. 18, né, velho? Achei... 18? 18, foi segunda, gente. Olha eu falando, o que eu falei? 15? Não, segunda-feira agora. Não, hoje é quarta. Hoje é 18, perdão. Então, assim, as pessoas falam, né? É o aniversário do Espiritismo, quando a doutrina foi revelada através de Allan Kardec, né? A nossa palestrante de hoje é a nossa querida amiga Daniela Dias Oliva. A Daniela, gente, ela não era daqui, agora ela é daqui. Não é maravilhoso? Olha que lindo! Veio com toda a família para fazer a palestra pra gente. Ela fez parte do grupo espírita Allan Kardec de Concórdia, em Santa Catarina. E mudou-se para cá há pouco tempo, né? Final do ano. E agora irá compor o nosso grupo de palestrantes da casa. Dani, bem-vinda. Fique à vontade. Obrigada. A Bia vem comigo aqui. A casa é nossa, pode ficar. Obrigada. Boa noite, então, a todos. Obrigada pela receptividade de vocês. E nós estamos chegando aí de Porã, estamos gostando muito. Hoje mesmo conversávamos, o Lucas e eu, sobre o acolhimento que a gente está tendo aqui e a gente se sente muito grato. Hoje, então, nós vamos falar sobre o tema da prece, né? E como que nós podemos usufruir desta ferramenta tão maravilhosa que Jesus mesmo veio nos ensinar. E muitos espíritos seguem nos dando orientações, inclusive no Livro dos Espíritos tem várias questões, como as lidas aqui, né? Então, além de Jesus, que veio no ano 0, né, para nós, agora, então, em 1857, a publicação organizada por Allan Kardec do Livro dos Espíritos. E ali, então, novamente, mais adequado à época e atualizado até hoje, os ensinamentos, então, dos Espíritos. Então, Allan Kardec fez estudos, recebia cartas das pessoas de diversas partes do mundo, né? E olhava, organizava, avaliava esses textos e validava-os, né? Então, todo esse trabalho que é o Livro dos Espíritos, não sei se vocês já assistiram o filme dos Espíritos. Quem não assistiu, eu recomendo que assistam. E não tem nada de medo, não tem nada assim. É um filme muito maravilhoso do quanto o Evangelho em si, o Livro dos Espíritos, no caso, pode nos ajudar. Depois de assistir esse filme, eu comecei a dar de presente muito mais Livro dos Espíritos para as pessoas, né? Mesmo que a pessoa não vá usufruir, às vezes, ela pode guardar, depois ela pode
doar para alguém também, se não está no momento, mas às vezes deixar no porta-luvas do carro um livro dos Espíritos para a gente poder, às vezes, presentear alguém inesperadamente, se essa pessoa às vezes pede uma palavra de conforto para nós somos os divulgadores, então, da boa nova que Jesus falou, né? Então a gente tem um papel, cada um de nós, muito único e importante. Eu gosto de dizer que quando a gente vem aqui, por exemplo, ou assiste algo na internet, a gente pode pegar aquele lá e já repassar durante aquela semana mesmo, que está fresquinho na nossa cabeça, para o nosso colega de trabalho, para o vizinho, para alguém, para um familiar que não esteve aqui, diz, olha, fez sentido para mim, olha o que eu aprendi essa semana, eu nunca imaginei que o Livro dos Espíritos, por exemplo, ele era um resultado de uma dissertação, como se fosse de uma pesquisa científica, né? E ainda mais nessa semana que se comemora, então, 165 anos. Né? E o tema da prece, eu vou utilizar inicialmente a leitura de um texto de Lyon, de 1851, publicado na Revista Espírita, que diz assim: mas não possa, mortais, por meus fracos assentos, pôr-vos no coração o incenso dos alentos. Em versos aprendeis, ouvindo-lhes a expressão, isso que é suplicar, isso que é oração. É, num fluido ardoroso, um impulso de amor, que da alma se projeta e se eleva ao Senhor. Sublimada expansão da humilde criatura, o que retorna à fonte excelsa da natura. Orar não muda em nada as sábias leis do Eterno, inalteráveis sempre o coração paterno, mas derrama o influxo seu sobre aquele que o implora, e assim redobra o ardor do fogo que o devora. É então que o ser se sente elevar e crescer, e ao próximo de amor o coração bater. Mas ele esperge amor, mais augusto é o saber, que enche o seu coração de altos dons a deter. Um santo anseio então de rogar pelos mortos, sob a pena sob o peso da pena e agudos desconfortos, nos mostra a precisão que o estado seu reclama, de então lhes dirigir o fluido da alma que ama. Que bálsamo eficaz e tão consolador, penetra-lhes no ser como um libertador. Tudo se lhes reanima, um raio de esperança, ajuda-lhes o esforço e a redenção os lança. Assim como os mortais vencidos pelo mal, que um bálsamo supremo os leva ao natural. Regenerados são por impulso oculto da augusta prece ardente e de seu divino culto. Redobremos o ardor, nada se perde enfim. Peçamos mais e mais por eles até o fim. A prece, sempre a prece, essa chispa divina, faz-se fogo de amor, pois ao final domina. Sim, pelos mortos, oremos com fervor, que eles nos enviarão doce raio de amor. De Olívio. Então, nessas mensagens, né, nessa publicação da Revista Espírita, fica claro este conceito dentro do Espiritismo, que nós, enquanto seres, né, que estamos aqui passando pelas nossas dificuldades, possamos, né, elevar o nosso pensamento a Deus e fazermos que de nós parta o pedido. E quem pede a Deus, ele demonstra um ato de humildade. Porque quando eu não acho que eu precise de ajuda de ninguém, que eu decido tudo, que eu controlo tudo, eu não me ponho a rezar, né, a orar. Por quê? Porque só a mim basta. Mas quando eu me inclino diante da grandeza de Deus, né,
me coloco, e é essa a chama que vai ser acesa, como se fosse que o meu ato de humildecer, ele é que ativa a possibilidade de eu receber essas bênçãos que Jesus, que Deus sempre quer nos mandar. Mas sem com que, através do meu livre-arbítrio, eu pare, ore, peça no meu íntimo com fervor, é como se eu não abrisse a porta para a entrada de todas as benevolências do Criador. Então, é tão simples, mas tão difícil muitas vezes, que a gente se conecte de alma mesmo nessa oração. Então, quando a gente para, né, na correria da vida e vai fazer uma oração, às vezes a gente dorme, né? Por quê? Porque a gente deu tanta importância para o tempo gasto com as demais coisas, que a gente não tem energia ali para estar inteiro naquela oração. Então, uma boa dica que tem valido a pena para mim é fazer pequenas orações sempre que, em qualquer momento, coisas de 1 minuto às vezes, mas inteira. Então eu digo, ai meu Deus, muito obrigada. Então a gente vê um pôr do sol lá em casa, a gente fala, ai gente, que lindo, né? Olha como Deus é tão maravilhoso de nos dar. Então quando a gente agradece o alimento que a gente come, porque muitas pessoas têm dificuldade, né? Quando a gente olha para determinadas situações, mas inúmeras também me passam despercebidas. Então é um exercício para mim, para cada um dos que aqui estão, os que vão assistir depois em casa, de que a gente observe e contemple. Por quê? Porque nós ganhamos tudo gratuitamente. Se nós ganhamos tudo gratuitamente, nós podemos agradecer e fazer o bem ao outro, já em gratidão a tudo que nós temos. Mas, então, no último capítulo do Evangelho, nós vamos ter a coletânea de preces espíritas. Então, às vezes vocês vão falar assim, ai Dani, mas não sei direito fazer prece, falar com essas palavras assim, que o pessoal, né, fala, é tão bonito, parece que a minha não sai daquele jeito. Vai lá e cola. Vai lá e lê em voz alta. Pega prece pelos desencarnados, prece por alguém que acaba de nascer, prece por alguém que acaba de morrer, prece por um doente que está em aflição, prece para pedir um conselho, prece para ter um ato de submissão e abnegação. Então tem prece para tudo que vocês imaginarem. É uma receita mesmo. Por quê? Porque Deus é tão maravilhoso que até a receita da prece Ele já nos dá, né? E uma clássica tão maravilhosa, com tantos ensinamentos, é explicada frase por frase, que é a oração do Pai Nosso, ali naquele capítulo também. Então, Deus, como é dito também nesse texto que eu li, nessa comunicação, Ele não vai derrogar as leis dele. Ah, não, a Dani está pedindo, o Cris, querido, está pedindo, né, meu marido, muito obrigado, Senhor, pelo meu amigo que eu tenho. Ele sempre brinca para eu falar isso nas palestras, agora eu vou fazer ele passar vergonha. E aí ele diz assim, olha Deus, me dá uma mão aí. Aí Deus vai falar assim, não Cris, realmente eu vou largar tudo, não vai mais acontecer a minha lei, só para atender o teu pedido. Deus não vai fazer isso. Mas, à medida em que for possível, eu vou ter mais clareza do porquê que eu estou passando por essa prova, do porquê que eu estou passando por essa dificuldade. Tem uma palestrante muito maravilhosa que vocês vão encontrar inúmeras palestras dela, que ela se chama Anete Guimarães. E ela traz
uma palestra que eu amo que chama Com Jesus o fardo é mais leve. E ela vai dizer, é mais leve sim. Por quê? Porque como que Jesus conseguiu carregar toda aquela quantidade de madeira nas costas, né? Em toda aquela fase ali antes da crucificação. Então ela diz, quando a gente está com Jesus, a gente não tem, nós podemos ter dor, mas nós não temos às vezes o sofrimento, nós não temos a revolta, nós não temos a angústia, mesmo na dor. Então a prece é algo acessível, sem necessidade de nenhum roteiro, é algo que eu posso fazer onde eu estiver. E a gente já conversou um pouquinho com os presidiários também, num cursinho que a gente montou na época em Concórdia, que chamava Multiplicando Cidadania. E aí eu trabalhava muito em espiritualidade. Então é possível ser livre mesmo dentro da prisão. E muitos de nós aqui devemos estar passando por uma situação difícil que a gente não sabe como é que vai sair. E com a prece, Deus não vai, não, agora que ela está orando, vamos deixar para lá então isso. Não, não é assim que acontece. Mas as soluções vão acontecendo, vão aparecendo. E a gente vai vendo que aquela fase difícil passou. E depois a gente olha para trás e conta as histórias e diz assim, meu Deus, eu também estava dentro daquela fase difícil, mas eu não vi passar. Né? Essa que é a grande questão, ao meu ver. Em segundo lugar, também eles vão colocar o quê? Que o efeito de nós irmos para esse momento com Deus é estimular o espírito ao arrependimento de suas faltas. Por quê? Quando eu vou pedir, eu já penso, eu agi tão bem assim lá com meu colega de trabalho. Mas Deus leva em consideração também as minhas boas ações. Mas então eu tomo o meu lugar de arrependimento. E ainda, inspirando-lhe o desejo de as reparar na prática do bem. Então, na oração do Pai Nosso tem uma frase. Como é que é aquela frase lá do perdão? Como é que fala? Pai, isso. Então ali já está uma boa regra. Nós não pedimos para Ele nos perdoar de acordo com a bondade dele. Como que a gente pede? De acordo com o jeito que eu perdoo os meus irmãos. E será que a gente não está levando muito rancor? Aí na hora de eu fazer a oração, eu penso, meu Deus, mas olha, eu queria matar mesmo aquela fulana. Mas eu não, eu mereço, né? Nessa hora, a pessoa pensa, nós pensamos, eu vou me comprometer a me trabalhar mais, né? Essa é de certa forma, o que motiva muitas vezes a promessa feita, às vezes, quando a gente faz um pedido, não é uma barganha em si, mas é como se fosse assim, eu também faço o meu esforço. Muitas vezes, inconscientemente é assim, né? Mas nós não precisamos barganhar com Deus, né? Porque se nós vamos acender essa chama, Ele é todo amor e bondade. Então Deus é uma energia amorosa que está presente em todos os lugares, em todos os momentos. Basta nós nos modificarmos a vibração para a gente se colocar em conexão com esse Deus. Então, quando a gente prepara, por exemplo, a casa para receber um bebê, né? Nós temos aqui algumas crianças. Quando a gente se preparou para receber os nossos filhos, a gente precisou, às vezes, fazer um cursinho para saber como lidar com os cuidados básicos. Eu, quando fui
fui ter filho, eu era bem mimadinha, caçulinha, todo mundo só cuidou de mim. Quando foi para ter filho, eu pensei, meu Deus, por onde que vai começar? Nós morando longe da nossa família de origem e éramos eu e o Cris. Aí, além do enxoval, das práticas de cuidado, nós tomamos a decisão, porque estávamos passando uma fase difícil da nossa vida, de começar a fazer a prática do Evangelho no lar. Vocês fazem? Quem ainda não faz, a gente pode ajudar a implementar, e eu me coloco à disposição para fazer videochamada junto e praticar ali junto nas primeiras, por exemplo. Como que ela funciona? Você para 10 minutinhos, uma vez na semana, com a sua família, ou se a família não quer participar, tudo bem. Mas você pede que eles respeitem e cada um desligue os telefones, celulares, as coisas, pode ficar lá, cada um sentado no sofá. Mas na mesa central da casa, põe uma água, pega o Evangelho. Se você ainda não tem Evangelho, né, pode ser uma leitura pelo celular, pode ser uma leitura da Bíblia, se você tem a Bíblia em casa, mas a gente lê, primeiro faz uma prece inicial, que é dessas de coração, depois em seguida a gente lê um trechinho do Evangelho, né, geralmente do Evangelho segundo o Espiritismo, comentamos, se alguém topa fazer conosco, né, comentamos sobre ele, será que a gente está colocando em prática? Vamos ver, olha só que ponto de vista diferente. Comentamos ali 3, 4, 5 minutos. Não é o momento de dizer, viu, Lucas? Você não está fazendo isso. Beatriz, tá. Porque se a gente começa a fazer isso na hora do Evangelho no lar, as crianças querem, correr de nós. O marido também, a mãe também, a sogra também. Então, não adianta nós pararmos para fazer o Evangelho para ser um momento em que eu exponho todas as minhas insatisfações. É um momento em que nós estamos disponíveis a orarmos juntos para uma asepsia do nosso lar. E tem muitas comunicações que dizem o quê? Que quando uma casa, uma família se põe a orar nessa casa, todos os arredores recebem essa energia. Se é num prédio, todo aquele prédio se ilumina. Se é naquele bairro, naquele condomínio, aí a gente pode fazer a prece de irradiação, dizendo, Senhor, já que estamos aqui em oração, utiliza então desta amorosidade que nós estamos buscando praticar aqui em casa, utiliza-se desta sede para atender todos os meus vizinhos. Sabe aquele vizinho bem encrenqueiro? Põe ele na tua prece. Diz assim, vai, Senhor, acalma o coração do João, acalma o coração da Maria, acalma o meu coração. Muitas vezes é quem mais está precisando. A gente olha o outro, mas quem mais está precisando somos nós mesmos. E aí, então, nessa fala, as comunicações vão dizer, faíscas, raios luminosos partem deste lar para que esses anjos guardiões, esses trabalhadores espirituais, possam socorrer as almas daqueles que ali estão precisando. E além de tudo, também tem comunicações que falam de um escudo protetor que se forma neste lar, que não permite a entrada, às vezes, de espíritos obsessores que possam interferir no meu comportamento. Óbvio que quem os atrai também é pauta para outras reuniões, somos nós, mas enfim, que é como se no lar, sabe quando a gente chega em casa e fala, meu Deus, o dia foi pesado, ai, mas aqui parece que eu tenho uma tranquilidade, um acalento, é a proteção
nós estamos tendo nesse nosso lar. Então, a gente pode fazer isso quando? Como a gente é meio relapso assim, Deus, né, já fala assim, vamos quebrar o galho para eles uma vez por semana no mesmo horário. Então, a gente firma um contrato. E é como se nós tivéssemos um compromisso de entrar às 8 no trabalho. Mas é das 8 às 8h10. Em casa nós fazemos de domingo à noite, das 9h30 até umas 15 para as 10. Né? No inverno a gente puxa para as 9. Então a gente vai adequando. Nas primeiras semanas, chega visita naquela hora, toca o telefone, você esquece, vira um brigueiro, já peguei, o Lucas fala, mas e aí, aquela coisa, no começo lá, porque ele era bem pequenininho, né? A gente começou a fazer, ainda eu grávida dele. Então, muita coisa a gente aprendeu na prática do Evangelho no Lar. Daí eu pensava, meu Deus do céu, é um momento que eu deveria estar, né? Mais acessível, a ser uma pessoa melhor. Aí eu via que eu não conseguia. E ali depois eu repensava, mas é um esforço que essa família tem que fazer. E a gente já fez evangelho de tudo que é jeito. Evangelho no carro, que é quando a gente está viajando. Evangelho com os vizinhos. Vinha a vizinha ministra da Eucaristia da Igreja Católica, a gente fazia com a Bíblia. Minha mãe é católica, vinha em casa, dos dias que ela estava em casa, meu pai, nós fazíamos com a Bíblia. Minha irmã é evangélica, meu cunhado, alguns sobrinhos, fazemos com a Bíblia deles, porque o que importa é o momento, não impor o que a gente acredita como filosofia da nossa vida e nossa religião, né? Enfim, que a gente tem este recurso e no final nós podemos dizer que os Espíritos nos ajudem, né, a passar aquela semana e venham novamente ao nosso encontro na semana que vem no mesmo horário. E aí, se a gente tem uma aguinha, nós dividimos entre todos. A gente toma a mesma água ou tem uma jarrinha, põe um copinho para cada um. A gente então socializa dessa água. Que entendemos o quê? Que é através dos fluidos espirituais. Quando nós vamos tomar essa água, a gente recebe remédios para a nossa alma, para o nosso perispírito, para o nosso corpo. Né? Na parte terceira do Livro dos Espíritos, nós vamos ter as leis morais. Então, sabe, não tem a lei da gravidade, né? A lei da inércia. Então, a gente tem várias leis da física que regem as nossas atividades. Hoje eu trabalho com constelação familiar, também estou falando muito de 3 leis. Leis do equilíbrio, do dar e receber, lei do pertencimento e lei da hierarquia. E os Espíritos nos deram um roteiro de leis morais. Então, quando a gente leva os nossos filhos, por exemplo, a gente participa de um grupo de estudos do Evangelho, do ESG que tem aqui, né? O estudo sistematizado da doutrina espírita. Na verdade, o que a gente está buscando e o que a gente está querendo desenvolver nos nossos filhos com atividades evangélicas de evangelização? Que a gente se desenvolva mais moralmente. Por quê? Porque habitualmente nós damos muito valor para o desenvolvimento intelectual, que é muito importante, porque através da intelectualidade novas coisas são criadas, nós vamos nos desenvolvendo e a lei do progresso vai se estabelecendo. Então, as coisas são casadas, mas o peso que nós estamos dando muitas vezes é de 80% para as leis intelectuais e 20% para as leis morais, por exemplo. Então, no Livro dos Espíritos, na parte terceira, vão ter leis por leis. E dentro das leis morais tem uma especial, que é a lei de adoração. E nela está contido um item que é o da prece, dos quais
a nossa irmã leu, como é o nome? Maria? Não. Fernanda leu as 3 questões, né? Através da prece nós podemos nos modificar, né? E a prece, aquelas pessoas que ficam orando, 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 mas sacaneia o vizinho, sacaneia o colega de trabalho. Então os espíritos vão dizer, tá tudo bem. Elas não sabem fazer diferente, né? Cabe a cada um de nós fazermos a mudança em nós, não ficar vendo se o outro está fazendo certo, né? E aí vai ter uma outra pergunta: será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Então, na semana passada, eu conversei com o ex-presidente aqui da casa da FEMEL e ele me disse, aqui tem um trabalho muito importante com os enfermos, né? Então, é uma mediunidade de cura, porque aí eu perguntei quem que era o Manolo. Então, ele vem aqui, cuida de cada um de nós, dos nossos familiares, através da mediunidade de cura. E muitos dos nossos familiares que nos precederam são os mortos. Então, vale a pena orar pelos mortos? E os espíritos vão dizer sim, porque no meio do coração deles, dentro daquela chama, daquele espírito deles, brota, né, fagulhas, brota chispas de esperança. E às vezes, através das nossas preces, um familiar que já partiu, ele vai ter a lembrança de orar também e pedir que às vezes a mãe dele o acolha ou atenda. Dizer, Deus, eu não quero mais ficar aqui perdido, porque alguns irmãos, muitos dos irmãos, então, inclusive os irmãos desencarnados que estão aqui hoje, também, que eles também vêm aprender com a gente e nos ensinar, então, que possam lembrar principalmente das pessoas que lhes foram caras, e nós podemos fazer oração por eles, ou para aqueles irmãos desencarnados, ou para toda a comunidade dos desencarnados, não precisa ser para alguém em específico. Ele vai dizer, ela não, novamente, não tem o efeito de mudar os desígnios de Deus, mas a alma, por quem se ora, experimenta alívio. Então, quando a gente passa por um acidente, ao invés de ficar lá querendo ver como é que está aquele corpo deitado no chão, silencia a tua alma e fala, ai Deus, atenda esses familiares que estão em angústia, atenda este que acaba de sofrer esse acidente. Deus de amor e bondade, cuida dos nossos irmãos que estão passando por um momento doloroso agora, né? Quando sabe de uma notícia que acontece, porque acontecem notícias tristes todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Se coloque em prece, porque aquela alma é capaz de receber esta energia amorosa que a gente possa produzir. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos benevolentes, que o vão esclarecer, consolar e dar-lhes esperanças. Então eu gosto muito de Maria. E Maria, além do trabalho maravilhoso, a próxima que eu vou fazer sobre Maria, que vai ser dia 2 de junho, se eu não me engano. Ela cuidou de Jesus. Cuidou depois de todos aqueles peregrinos que batiam a porta dela. E além de tudo, foi recebida, né? Jesus veio. Tem partes maravilhosas que eu um dia comecei a ler, eu soluçava, meu marido estava dormindo, eu li, o que aconteceu? De tão emocionada que eu fiquei no livro Boa Nova, um dos livros mais lindos que eu já li do Espiritismo. Então, ela vai e ela segue trabalhando.
E sabem quem que ela visita? Judas. E tem nos livros que falam de Maria, tem inclusive poemas sobre essa visita de Maria a Judas. Então, depois disso ela vai e ela trabalha todos os suicidas. Então, olha que trabalho feito por essa inspiração, por essa nossa querida Maria, né? Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que culpados vos tornaríamos se não os fizessem o mesmo pelos que necessitam das nossas preces. Essas são partes do item das leis morais, na lei de adoração, a prece ditadas por São Luís. E ainda o espírito familiar vai nos dizer para a gente ir enveredando para o final. A prece age diretamente sobre o espírito o qual é dirigida. Ela não transforma seus espinhos em rosas, mas modifica a vida dos sofrimentos, nada podendo sobre a vontade imutável de Deus, imprimindo-lhe um impulso que o faz levantar em busca de ter mais coragem, dar-lhe forças para lutar contra as provas e dominá-las. Isso para todos nós. Então, esta força, os Espíritos vão dizer, vai, agarra-te na prece, que ela é o que vai te dar mais coragem, mais esperança e mais resignação, que é sofrer, ter dor sem sofrimento, que é passar pelas provas sem reclamações, sem revoltas para com Deus. Assim, a prece que vem do coração é a chave dos tesouros da graça. A alma que se eleva para Deus por um desses impulsos sublimes da prece, desprendida de seu envoltório grosseiro, parece apresentar-se cheia de confiança perante Ele, certa de obter o que se pede com humildade. Orai, orai, o espírito familiar vai nos dizer. Então, assim que a gente possa elevar o nosso pensamento a Deus. E antes do passe, já que o tema é esse, eu vou pedir mais um minuto para a gente fazer uma prece, então, de irradiação, já que nós estamos aqui, para a gente já aprender para pôr em prática em casa, tá bom? Fechando os nossos olhos, certos da bondade de Deus, esse Deus maior, que tudo vê, que está em todos os lugares. Sê conosco, Senhor, você que conhece cada célula do nosso corpo, cada dificuldade da nossa alma, cada angústia do nosso coração. Humildemente, inclinamos a cabeça, com o queixo indo ao peito, pedindo que olhe por nós, que neste momento atenda a cada um que aqui está, a cada um que estiver assistindo essa conversa. Atenda também, Senhor, aquele nosso familiar mais dificultoso, com mais cargas a carregar. A ele dar mais forças. Atende, Senhor, aqueles ao qual eu julguei, sendo melhor que ele. Eu estava errado, Senhor. Cuida de cada um de nós igualmente, pois o Senhor é justo e bom. Alivia, Senhor, todos os males, as doenças, e cuida principalmente
daqueles às quais as esperanças foram embora. Nessa nova casa que me abriga, eu peço, Senhor, que atenda cada um que aqui está, em seu íntimo. Peço que nos auxilie dia após dia, para que a gente possa mudar o nosso interior e despertar em nós mesmos mais qualidades morais. Essa é a divulgação da Boa Nova, a quem Jesus, após ser crucificado, ressuscitou e nos trouxe as grandes lições no monte. Me ajuda, Senhor, e ajuda cada um de nós, para que a gente possa sempre aprender a utilizar a prece como esse recurso inesgotável de amor. Que assim seja. Assim seja.